Voltamos então à nossa aula de estatística e agora vamos falar sobre um método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados, tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados. Tais diferenças são chamadas de resíduos. Bom, o método dos mínimos quadrados tem por objetivo encontrar uma reta que represente melhor os pontos de uma observação. Então vamos supor que tenhamos aqui um gráfico, fizemos um estudo e observamos que a relação entre duas grandezas, uma grandeza x e outra grandeza y, segue este padrão. Veja, esses dados não estão exatamente alinhados, mas é possível encontrar uma reta que represente esses dados. Então vamos colocar aqui em cor laranja. Essa reta, existem várias retas que podem representar esses pontos, mas existe uma reta em particular que a distância entre o valor observado e o valor da reta é mínima. Então essas distâncias, que são chamadas de resíduos, elas podem ser minimizadas, esses resíduos podem ser minimizados. E essa reta, a qual a equação da reta y igual a ax mais b, que minimiza esses resíduos, é chamado de uma reta, essa reta é obtida pelo método dos mínimos quadrados. Então o objetivo do método é este, encontrar uma reta que melhor ajusta esses pontos, reduzindo os resíduos. Vamos pegar o Excel aqui para que você entenda, de uma maneira mais simples a partir de valores. Observe, aqui o Excel já está programado para produzir o gráfico e determinar os coeficientes da reta de melhor ajuste pelo método dos mínimos quadrados. Vamos observar aqui alguns detalhes. Bom, aqui eu tenho uma grandeza x que assume os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui temos o somatório, que é igual a 21. E temos aqui uma grandeza y, que vamos relacionar com x. Vamos supor que o y seja 2 vezes x mais 1. Então, se o valor de x é 1, 2 vezes x mais 1 vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Bom, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O dobro mais 1. 6 mais 1, 7. 4 mais 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. E 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Então, eu criei aqui uma relação linear perfeita entre x e y. Essa relação é uma relação linear perfeita. Bom, eu posso determinar os valores dos coeficientes de a e b da reta de melhor ajuste, fazendo esse cálculo. Primeiro eu calculo os valores de x elevado ao quadrado. Eu pego aqui os valores de x e elevo ao quadrado. E faço o somatório. Bom, depois eu pego os valores de y e elevo ao quadrado. Vou elevar os valores de y ao quadrado e faço o somatório deles. Já está programado aqui, temos aqui os valores de y ao quadrado e o seu somatório 454. Agora faço o produto do valor de x vezes o valor de y. E o seu somatório. A partir desses somatórios, eu posso encontrar os valores de a e b da reta. Observe aqui que o valor de a é 1, que é o coeficiente linear, e o valor de b, que é 2. Lembra que os valores de y foram encontrados fazendo 2 vezes o valor de x mais 1? Então aqui estão os coeficientes. O coeficiente angular, que é o valor de b, e o coeficiente linear, que é o valor de a. A reta é a mais bx. Essa é a reta, a mais bx. Está aqui escrito. E aqui estão os valores. Veja que os resíduos são zero, porque temos o valor 3 e o 3. O valor 5 e o 5. Valor 7 e 7. Isso aqui é uma correlação linear perfeita. R de xy representa o coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação, neste caso, é 1. Se a correlação é linear perfeita positiva, o valor do coeficiente é igual a 1. Bom, o coeficiente de determinação é o rxy ao quadrado. Esse coeficiente é 1 ao quadrado, que dá 1 em porcentagem 100%. Ou seja, existe 100% de coincidência entre os valores experimentais e os valores da reta de regressão. Isso aqui é uma correlação linear perfeita. Bom, mas vamos colocar agora, criar uma relação linear não perfeita, mas bem próxima. Então eu vou colocar aqui o valor 4 em vez de 3. Valor 4 em vez de 3.
o valor 8, então temos aqui uma relação que não é linear perfeita. Observe que os valores práticos não coincidem exatamente com os valores da reta de regressão. Bom, então vamos pegar aqui, vamos adicionar aqui os dados. Vamos selecionar dados aqui. Vamos comparar esses dois valores. Então temos aqui a reta, essa é a reta, esses são os valores reais. E a reta de regressão. Vamos criar aqui uma outra relação com a reta de regressão. Temos aqui o intervalo de dados. Vamos adicionar mais. Vamos colocar para comparar. Então temos aqui as duas retas, observe. Temos em azul a reta de regressão e em laranja os valores reais. Então a reta em azul é a reta que melhor representa a linearidade desses dados. Vamos criar, vamos colocar aqui uma divergência ainda maior. Vamos supor que o valor aqui seja 6, observe a mudança do gráfico. E o valor 11 aqui, vamos colocar como 9. Estão observando? Neste caso, o coeficiente de correlação cai para 0,96 e se elevar ao quadrado dá 0,93 ou 93% de coincidência entre os valores reais, que são estes, e os valores da reta de regressão. A diferença entre o valor real observado e o valor da reta de regressão é justamente o resíduo. Se fizer a diferença desses valores com estes, eu terei os chamados resíduos. Os resíduos vão ser exatamente a diferença entre o valor de y menos o valor obtido na reta de regressão. Esses são chamados resíduos. Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Então espero que você tenha observado. Bom, eu tenho aqui uma correlação linear quase perfeita, não é perfeita. A correlação linear é perfeita quando o coeficiente de correlação é igual a 1 e os resíduos são 0. Como eu disse, se você tiver 3, se você tiver o valor 5, 7, 9, 11 e 13, observe que os resíduos são 0, iguais a 0, e a correlação é linear perfeita, o coeficiente de correlação é 1. Agora, bom, se você não tiver uma relação linear perfeita, vamos aqui exagerar, vamos colocar aqui 9. Então veja que ocorre uma diminuição muito grande, 5. Então essa correlação aqui, ela é muito baixa. Observe que o coeficiente de correlação é 0,61, que elevando ao quadrado dá 36 ou aproximadamente 37%. Então essa correlação aqui, ela não pode ser considerada uma correlação linear. Só se considera a correlação linear quando o coeficiente de correlação ele atinge 50% de coincidência dos valores. A partir abaixo de 50% não é 50% não, 70%. Abaixo, se o coeficiente for 0,7 e aqui for 50%, aí você tem uma correlação linear que pode ser ajustada pelo método dos mínimos quadrados. Bom, vamos criar aqui uma correlação linear decrescente. Vamos supor que seja 13, o valor 9, o próximo valor 7, o valor 6, o valor 2 e o valor 1. Então temos aqui observe que agora a relação é decrescente. À medida que o valor de x cresce, o valor de y decresce. Essa correlação linear, ela atinge 97% de coincidência. Os resíduos são bem próximos a zero. Eu posso criar uma correlação linear perfeita. Veja que os gráficos não coincidem. Agora, se eu quiser criar uma correlação linear perfeita, vamos supor que eu tenho aqui o 13, o 11, 9, 7,
5 e o 3. Então, aí eu tenho uma correlação linear perfeita. Eu criei uma correlação linear perfeita entre x e y, só que essa correlação linear ela é decrescente. O valor do coeficiente fica negativo. O valor do coeficiente é negativo, a coincidência é de 100%. Bom, minha gente, eu espero que você tenha acompanhado aí essa parte inicial, tenha observado aí o que fizemos aí através do Excel para mostrar a você. Existe a possibilidade da correlação linear. Vamos apagar tudo aqui e vamos mostrar as seguintes situações. Você pode ter uma correlação linear perfeita positiva. Se você tiver o eixo x e y e uma reta dessa natureza, aqui eu tenho uma correlação linear perfeita. Significa que o coeficiente de correlação, a reta será y, temos aqui o x e o y, a reta será dada por y igual a mais bx. Temos o coeficiente de correlação entre x e y exatamente igual a 1, se os pontos coincidem. Se os pontos coincidirem, eu vou ter uma correlação perfeita. Então esse coeficiente é igual a 1 e o coeficiente de determinação, que é o r ao quadrado, também será este valor elevado ao quadrado. A gente vai ver isso aqui, vai ficar 1 ao quadrado, 1 que representa 100%. Bom, agora vamos colocar uma outra situação. Isso é uma relação linear perfeita. Agora eu posso positiva. Agora eu posso ter do mesmo jeito uma relação linear perfeita negativa, se eu tiver este caso. Isso aqui é uma correlação linear perfeita, só que é negativa. A equação será a mais bx, do mesmo jeito. R, o coeficiente de correlação, como a reta é decrescente, o coeficiente é menos 1, só que elevando ao quadrado, o coeficiente de determinação, que é o R maiúsculo ao quadrado, será igual, elevando ao quadrado, vai ficar 100% também. Vai ficar 1 que é igual a 100%. Existe uma correlação linear perfeita entre as duas grandezas. Bom, agora, eu posso ter situação em que os valores não coincidem exatamente. Então, neste caso, a correlação linear ela não é perfeita. O coeficiente fica entre menos 1 e 1. Nessas duas situações que eu acabei de desenhar, a correlação não é linear perfeita. Só que uma é positiva, a outra será negativa. Nesse caso, o coeficiente de correlação, que é o RXY, esse coeficiente de correlação, ele fica menor do que 1. De preferência, ele deve ficar entre 0,7 e 1. Para que exista uma correlação linear, ele deve ficar entre 0,7 e 1. Bom, já neste outro caso, ele vai ficar entre menos 1, menor que o coeficiente de correlação, menor que menos 0,7. Isso aqui é uma correlação linear negativa, entre menos 1 e menos 0,7. Bom, gente, a gente vai ver isso aí, é claro, né? Aqui eu só estou mostrando a parte inicial. Vamos ver como é que se determina os valores de A e B, que são os coeficientes da reta que relaciona a grandeza x e y. Vamos ver o coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação. Vamos ao nosso exemplo. Bom, vamos fazer um cálculo rápido, né, e simples. Ó. Para obter os coeficientes, eu tenho que primeiro calcular os somatórios. Os somatórios do xi, que é 1 mais 2, 3, neste caso, 1 mais 2, 3, mais 3, 6 e 4, 10. Somatório dos y, 3 e 5, 8, 8 e 7, 3 e 5, 8, 8 e 7, 15, 15 e 9, 15 e 9, 24. Eu vou ter que pegar os i's elevar ao quadrado, o x elevar ao quadrado, 1, 4, 9 e 16 e somar. 1 mais 4, 5, 5 e 9, 14 e 6, 14 e 6, 20, ó. 3, 30. Os y ao quadrado, 9, 25, 49 e 81. E tem que somar. 9, 5, 14, com 9, 23 e 1, 24, vai 2, 2, 2, 4, 4 e 4, 8 e 8, 16. Ó. E o xi, o produto do xi é 1 vezes 3, 3, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21,
4 vezes 9, 36. E soma. 3 e 0, 3, mais 1, 4, 10. Vai 1, 2, 2, 2, 4 e 3, 7. Bom, isto aqui é o somatório dos xi, somatório dos yi, somatório do xi, somatório dos yi, somatório dos xi ao quadrado, somatório dos yi ao quadrado e somatório dos xi, yi. São esses dados que eu preciso para obter o valor de A e B da reta de regressão, o valor do coeficiente de determinação e o valor também do coeficiente de correlação. Vamos ver como é que faz o cálculo, as equações? Então, normalmente em prova, esses valores são dados. Esses valores aqui, essa tabela não é dada. Em prova, o que ele vai te dar são esses valores. Vamos marcar aqui com marca-texto. Isso aqui, ó, aqui vai ser dado. Bom? Na questão não vai te dar os dados, não vai te dar a tabela, só esses valores. Aí você calcula a reta de regressão, o que for pedido, o coeficiente de correlação. Bom, o cálculo é feito através dessa fórmula, a determinação de y igual a mais bx. O valor de b é calculado pela expressão n, bom, no caso aqui, no nosso caso, n é o número de termos. Ó. Eu tenho aqui n igual a 1, 2, 3, o terceiro termo, n igual a 4, são 4 termos. Então, estou utilizando aqui 4 termos, vezes o somatório dos xy, que é 70, menos somatório do x, que é 10, vezes somatório dos y, 24, sobre n, que multiplica o valor de n, 4, somatório dos x ao quadrado, 30, menos somatório do x ao quadrado, vamos voltar aqui, somatório é 30, menos somatório do x ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Então, com isso, eu vou obter o valor do coeficiente angular. B aqui é chamado coeficiente angular da nossa reta. Já o A é o coeficiente linear da nossa reta. Então, o coeficiente angular será igual a 4 vezes 70, 280. Esse valor aqui é 280, menos 240, fica 40 no numerador, sobre 120, menos 100. Então, resultado, 20. Ou seja, olha o coeficiente, 2. Então, o valor de B é igual a 2. Agora, vamos determinar o valor de A. Para determinar o valor de A, eu calculo a média dos valores de x, que é o somatório do x, que é 10, dividido por 4, dá 2,5. E o somatório dos y foi 24, dividido por 4, que dará 24 por 4, 6. E daí eu vou obter o valor de A fazendo o valor do somatório dos y, 6, menos B, que é 2, vezes 2,5. Então, resultado, 6 menos 5, que é igual a 1. Ou seja, a nossa equação é igual a o valor de A, 1 mais 2B, é 2x. Essa foi a relação que foi utilizada entre x e y. 2x. Está aqui a nossa equação. 1 mais 2x. Observe, né, que o valor é obtido assim. Esse 1 aqui, vezes 2, mais 1, dá 3. 2 vezes 2, mais 1, dá 5. 3 vezes 2, mais 1, dá 7. E 4 vezes 2, mais 1, dá 9. Então, está aí correta a reta de regressão. Na verdade, aqui o coeficiente de correlação é exatamente igual a 1, né, porque foi preciso, aí, os valores deram inteiros. Então, vimos aí como determinar A e B da reta de regressão. É necessário que você memorize essas equações. A prova não vai trazer. Então, você vai ter que memorizá-las para poder fazer o cálculo corretamente. Bom, vamos ver o coeficiente de determinação. Para o cálculo do coeficiente de determinação, você calcula os valores, as esperanças matemáticas. A esperança matemática vai ser o somatório do x, que é 10, dividido por 4, 2,5. O xy, vamos ver aqui o valor de xy, 70. 70 dividido por 4. O somatório do x foi 24 dividido por 4, o valor exato 6.
70 por 4 dará 7 por 4. Mas se você quiser, você pode deixar aí sem fazer a divisão. Mas, em princípio, 7 por 4 dará 1. Né? Fica 30 por 4. 30 por 4 dará 7 vezes 4, 28. 5. 17,5. O próximo, somatório do x ao quadrado, 30 sobre 4. O valor aqui vai ser 7,5. E o somatório dos y, aqui é ao quadrado, né? Esse aqui é y ao quadrado, aqui foi y. Bom, vamos tirar aqui, então esse aqui vai ser o y ao quadrado. Calculando aí o y ao quadrado, foi 164, 164 por 4, que dá 41. Bom, com base nisso, vamos calcular o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação linear, que é o RXY, será somatório, a esperança de XY, a esperança matemática de XY, que é 17,5, menos esperança de X é o valor 2,5, vezes esperança de Y, que é o valor 6, dividido por raiz da esperança de X ao quadrado, 7,5, menos esperança de X ao quadrado, 2,5 ao quadrado, que multiplica raiz de esperança de y ao quadrado, é 41, menos esperança de y ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Bom, o cálculo não é nada fácil, né? Mas esse é o caminho para encontrar o coeficiente de correlação. 2,5 vezes 12, o resultado, 2,5 vezes 12, ou 12,5 vezes 6, 2,5 vezes 6, resultado dá 15. Sobre, você pode colocar aqui uma só raiz multiplicando os dois resultados. 7,5 menos 6,25. Então o resultado disso aqui é 1,25 vezes 41 menos 36 é igual a 5. Resultado disto, vamos apagar. Então temos aí o cálculo que está sendo feito do coeficiente de correlação linear. Resultado será 17,5 menos 15, o resultado é 2,5, dividido por 5 vezes 1,25 dá raiz de 625, que tem raiz exata. É 2,5 dividido por 2,5. Veja que esse coeficiente é exatamente igual a 1. É uma correlação linear positiva perfeita. Correlação linear positiva perfeita. Bom, minha gente, eu espero que você tenha acompanhado. É claro que na próxima aula a gente vai continuar com isto. Vamos treinar mais esses cálculos. Vamos também fazer cálculos dos resíduos, para que você possa aí treinar para a sua prova de concurso público na área de estatística, as questões de estatística. Até o nosso próximo encontro. E para que você possa anotar, está aí os cálculos feitos.